estão firmados no Senhor. Boa noite, queridos irmãos, amados amigos. Que bom estarmos juntos em mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Que o seu coração esteja aberto para você ouvir a mensagem de hoje e também estar com o coração pronto para louvar ao Senhor onde você está, junto com a sua família. Que este culto seja bênção na sua vida. Esse é o nosso desejo. Nós estamos no mês da EBD. Mês de abril é o mês que os batistas brasileiros comemoram o mês da Escola Bíblica Dominical. E como já diz a Escola Bíblica Dominical, significa que dominicalmente nós estamos reunidos para estudarmos a palavra de Deus, né? A Escola Bíblica, ela tem como objetivo maior, através do ensino bíblico, ajudar cada irmão a crescer espiritualmente
e cada visitante, cada congregado também a descobrir esse Cristo que a Bíblia nos mostra. Então, o mês da EBD é o mês onde nós estamos dando ênfase à nossa EBD e nós gostaríamos de contar com a presença dos amados irmãos e amigos, porque é um mês onde nós vamos estar realmente desafiando a igreja a estar mais juntos no estudo da Bíblia. Então, a EBD dos adultos começa às 4 horas, dos adolescentes às 10h30 e do BADOC às 15h30, que é o grupo infantil. Então, você pode fazer parte desta caminhada da Escola Bíblica Dominical para que você possa crescer mais e ajudar também o grupo que está a crescer, porque com a sua experiência nós vamos trocar as ideias, trocar o conhecimento e juntos cresceremos. Então, a sua presença é muito importante na Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos desde já. Boa noite, meus queridos. É muito bom revê-los aqui, não é? Pelo menos saber que vocês estão aqui. Eu quero reforçar as palavras da Selma, das boas-vindas a todos vocês que estão nos visitando. Se é a primeira vez, não saia daqui do canal sem se inscrever, sem também dar uma curtida ou fazer algum tipo de comentário, porque isso também ajuda outras pessoas a tomar conhecimento desse canal. Continuando na preço, quero trazer as informações da nossa semana para você que está conosco aqui ou você que estará vendo em outro momento. Sempre tem o seu capaz, ainda não é grupo, mas tem uma Jaboatão em Recife, eu sei que tem, então só é procurar no Google sobre cadastramento Covid que vai aparecer lá o da sua cidade. No próximo sábado, não esse sábado, né? No sábado 1º de maio, nós teremos o nosso encontro de casais. Trago aqui essa notificação do casal Kelfrey e Lago, que são responsáveis por esse ministério, e quero convidar desde já todos vocês que estão nos ouvindo agora ou em outro momento para estar conosco. Esses encontros são através do Meet, só é pegar o link nos nossos grupos. Se você não faz parte de um dos nossos grupos, a gente vai colocar no Facebook da igreja. Você também será muito bem-vindo entre nós. Lógico que tem um número limitado, né, por conta da plataforma, então é bom fazer a inscrição antecipada. As atividades da nossa semana, na terça-feira, o encontro das mulheres, às 19h30, também pelo Google Meet. Como vocês viram na página inicial, a nossa igreja tomou como iniciativa, independente do que o poder público fale, nós entendemos que não existem protocolos que iniba a ação do vírus onde há aglomerações, por menor que seja. E a tese de dizer, aí os ônibus estão cheios, bem, a gente deveria então lutar para que os ônibus não estivessem cheios e não ficar lutando para que a igreja encha. É só uma questão de perspectiva, né? Não devemos usar as aglomerações que estão sendo feitas de forma irresponsáveis até, para que a gente possa promover a nossa própria aglomeração. Então, no máximo que a gente puder, nós vamos continuar assim. Já estamos há mais de um ano nesse modelo e graças a Deus a nossa igreja continua firme, a nossa igreja continua atuando, a nossa igreja continua presente e não deixou de fazer nenhuma dessas suas atividades. E não deixou de também ajudar e consolar, e não deixou também de estar presente na vida daquele que está menos favorecido, e a igreja tem as condições de chegar lá, não é? A gente não vive colocando os faces, ou melhor, nos faces a gente fica colocando lá as fotos e tudo mais, porque isso eu acho que é extremamente constrangedor, mas tenha certeza você da Igreja Batista da Redenção que a nossa igreja não fechou as portas, apenas o templo. E temos irmãos nossos que têm auxiliado bastante, feito doações, e o corpo diaconal da nossa igreja então tem feito chegar essas doações nas pessoas. Bem, na quinta-feira o nosso culto de oração, sempre às 19h30 também pelo Google Meet, tem sido sempre uma bênção poder ouvir das bênçãos que o Senhor tem derramado no meio do seu povo. Nessa sexta-feira eu estarei fazendo uma sessão terapêutica gratuita
para aquelas pessoas que estão sofrendo de insônia. Vi umas reportagens essa semana sobre muitas pessoas que estão aí com ansiedade, depressão e tal. E uma dessas coisas que acontecem quando se tem isso é a perda do sono, a insônia. Então nós estaremos fazendo essa sessão terapêutica, vai ser em grupo, tá? Pelo Meet também, para que possa existir interação. Então não vai ser um grupo aberto, mas eu vou colocar o link tanto na minha página pessoal quanto na página da igreja, e eu abro a sala às 20h58 e darei 2 minutos para que as pessoas entrem no grupo. E a partir das 21 horas em ponto, a gente começa essa sessão terapêutica. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo e também ouvir vocês para poder ajudá-los, tá bom? Então vai ser uma sessão em grupo e é gratuita, mas seremos bem rígidos no horário. De modo que, se você solicitar uma entrada, digamos lá, às 21h05, às 21h03, eu não vou mais aceitar ninguém. Eu estarei aceitando as pessoas das 20h58 até 21 horas. E aí a gente começa. E depois que começar, vai com o grupo que tiver lá, o tamanho que tiver. Se só tiver uma pessoa, pastor, eu vou ajudar essa pessoa naquilo que eu puder, que estiver ao meu alcance. No domingo, nós temos a EBD, a Selma já falou sobre isso, às 9 horas adolescentes, o Badog às 15, os adultos às 16, e às 18h15, como sempre, o nosso culto online. Que Deus assim continue abençoando a sua igreja e outras atividades que nós fazemos de modo paralelo, quando assim surge. No site inicial tem os dados bancários, caso você queira ajudar, contribuir de alguma forma com a nossa igreja. Nós estaremos fazendo uma assembleia. Estarei também colocando nos grupos o dia, vou acertar com a nossa liderança, onde nós estaremos aprovando a planta de restauração do nosso templo. E a campanha do cimento continua. Se você deseja doar um saco de cimento, juntar com uma pessoa, cada um dá meio saco, e a gente está fazendo esse processo. Abrimos uma conta específica para construção lá na Predial, e nós estamos então nessa campanha, uma vez que os irmãos sabem da situação lá com o Estado, né, que ainda não ficou totalmente definida. Bem, é isso, queridos. Vamos continuar na presença do Senhor, adorando o doce nome de Jesus. Cantemos a Ele. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.
transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. A esse nome a quem devemos honra, louvor e graça, é a Ele que nós vamos orar. Vou convidar a nossa irmã Selma, a nossa educadora, para que esteja orando nesse instante. Eu quero convidar você a colocar diante do Senhor os seus pedidos. Estamos levantando aqui também aqueles nomes que já foram mencionados no nosso culto de oração, as famílias que ali foram mencionadas. E se fizer sentido para você, você desejar compartilhar isso nesse momento, você pode fazer também, que os nossos irmãos anotam os nomes e oram por você também e trazem nos cultos de oração, de modo que todos nós nesse instante vamos buscar a presença de Deus em oração agora. Vamos, portanto, orar. Então, nesse momento, vamos orar o nosso, agradecendo pelas bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. Nós estamos felizes porque cada domingo nós estamos aqui juntos louvando ao Senhor. Nas terças e quintas temos colocado as nossas dúvidas, as nossas ansiedades, os nossos pedidos no altar do Senhor. E o Senhor tem ouvido este grupo, esta congregação. Então, neste momento, nós vamos orar, irmãos, pelo Brasil, pelo mundo, por todas as pessoas que estão doentes de qualquer enfermidade. E que o nosso foco também seja estar sempre orando, não só nesses dias que foi citado, mas sempre que lembrarmos, estarmos colocando a vida das pessoas nas mãos do Senhor, pedindo a cura, pedindo emprego para aqueles que estão desempregados, pedindo união nos nossos lares e, enfim, intercedendo ao Senhor uns pelos outros. Neste momento nós vamos orar e onde você está agora, no seu lar também, você pode juntar a sua família, se quiser de mão dadas ou sentados como estão, interceder ao Senhor por este mundo, por todos os desafios que nós estamos enfrentando, mas sabendo que o Senhor é a nossa esperança. Nós cremos nisso. Oremos então. Querido Deus, nós nos colocamos diante do teu altar mais uma vez, com o nosso coração grato, porque o Senhor tem respondido às orações que temos feito, ó Deus, neste lugar. A cada encontro que nós fazemos, que nós oramos ao Senhor, que nós colocamos os pedidos no teu altar, seja da nossa comunidade ou daqueles que chegam a nós, o Senhor tem respondido e o Senhor tem dado cura, o Senhor tem dado empregos, o Senhor tem dado restauração de famílias, o Senhor tem nos dado esperança de dias melhores. E por isso, Senhor, nós nos sentimos motivados, nós nos sentimos felizes em estar na Tua presença, porque é o melhor lugar. Neste culto, ó Deus, onde nós prestamos a Ti, te suplicamos, Pai, a Tua bênção. A bênção, ó Deus, de um avivamento em nossas vidas, para que possamos estar mais perto de Ti, para que possamos Te servir, ó Deus, com coração sincero a cada dia e com o coração, Senhor, disposto a Te amar sempre. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão enfermas, abençoa todos os lares, abençoa os desanimados, abençoa, Senhor, os nossos jovens, Pai, traz eles de volta à Tua casa, à Tua presença. Abençoa os nossos idosos, que a cada dia eles tenham esperança, que o Senhor tem cuidado deles a cada dia, ó Pai. E abençoa a nossa igreja, para que possamos ser a cada dia santificada para o louvor de Ti mesmo. Abençoa cada família, Senhor, desta comunidade e aqueles que estão nos visitando nesta noite, suprindo, Pai, as suas necessidades. Em Teu nome nós te oramos, te pedimos que o Senhor prepare o nosso coração para ouvir o Teu recado nesta noite e que haja mudança no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.
Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias, senão você pode acompanhar a projeção. E eu convido você a ler junto com a gente o texto extraído do Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós estaremos então lendo esse trecho da palavra do Senhor, dos versos 22 ao verso 31, que fala sobre o cuidado do Senhor para conosco. Lucas 12, de 22 a 31. Abra sua Bíblia, ou então acompanhe conosco, mas leia em voz alta, acompanhe a leitura. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer, com os seus próprios corpos quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos. Não semeiam nem colhem, não têm armazéns, não celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. É lógico que o Senhor Jesus, ele não orientou os seus discípulos e nem deixou essas palavras para que nós nos tornássemos pessoas letárgicas, que não buscasse o trabalho, que não fizesse a sua parte. Não é isso. O que o Senhor falou muito bem e nos orientou sobre isso está justamente aí no penúltimo versículo. Não busque ansiosamente o que hão de comer ou beber. A ansiedade, o amanhã. Na oração do Pai Nosso, ele falou sobre o pão nosso de cada dia, sermos gratos pelo que temos hoje, sabendo que aquilo que chegou hoje veio das mãos daquele que provê e sabe do nosso amanhã. E ele justamente diz mais abaixo: o Pai sabe que vocês precisam delas. O Pai sabe que nós precisamos nos vestir, o Pai sabe que precisamos nos alimentar, o Pai sabe de todas as coisas. Por isso ele nos dá ele nos faz um convite: busque primeiro o reino, as coisas do reino. Porque quando buscamos as coisas do reino, as coisas que são necessárias para que o reino esteja em primeiro lugar, elas nos serão acrescentadas. Este é o cerne da questão. Descanse nos braços do Senhor, sabendo que não é nosso o trabalho, é dele, como diz uma canção que nós sempre entoamos, não é? Vamos louvar a esse Senhor, a essa segurança que ele nos dá. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor,
Louvemos sempre a esse Deus amado. Ainda na presença dele, eu quero convidar você a bater palmas, se assim fizer sentido para você, a levantar, enfim, coloque-se diante do Senhor em adoração. Busquemos a sua presença. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Indo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu te busco, eu te busco. No silêncio tu estás, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Vou tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Tô seguindo, para o alvo eu vou. Pra onde é que você tá indo? A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Cante logo, Senhor. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Mais uma vez, digamos ao Senhor. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Que seja o nosso desejo sempre buscar o Senhor, como o próprio texto nos orienta, nos alerta, buscar em primeiro lugar o reino, buscar a sua justiça nesse tempo de tantas injustiças, descasos, nesse tempo de tanto sofrimento. No momento do povo de Deus buscar de forma arrependida
a presença do nosso Pai. Há muitos que ainda não entenderam isso. Ainda há muitos que recitam muito Crônicas 7, 14, mas ainda não entenderam a verdadeira ideia do se humilhar, do buscar a presença do Senhor. E se estamos vivendo momentos como esse, é porque estamos longe, muito longe do Senhor. Diferente do que se diga, de que o Brasil é um dos países, um dos maiores países cristãos. Embora muitos digam aí que estão falando em nome de Deus, que vemos no mundo, que vemos ao nosso redor, é a injustiça. A fome é fruto da injustiça, a violência é fruto da injustiça. A falta de Deus no coração do pequeno e do grande. Por isso devemos buscar sim a presença do Senhor, arrependidos, humilhados. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Vamos mais uma vez. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. 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 Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Você sabe o que quer dizer aleluia? Louvai ao Senhor. Que a nossa vida, as nossas decisões seja um louvor ao Senhor. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. E como não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do nosso Deus, nós vamos nesse instante buscar na sua palavra aquilo que Ele tem para nos dizer nessa noite, pedindo a Ele que nos oriente, pedindo a Ele que nos dê da sua sabedoria, pedindo que o seu Espírito Santo seja nesse instante o nosso guia na reflexão que faremos nesse instante, baseado no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, esse mesmo capítulo que nós agora há pouco lemos juntos. Trago agora o texto 13 dos versos capítulo 12 do verso 13 ao verso 21. Eu quero convidar você então a atentar a esse texto da palavra do nosso Deus. Trago essas duas questões, muito mais do que um título para reflexão. Eu trago duas perguntas que
Espero que norteie a reflexão que faremos nesse momento. Extraindo um pouco da riqueza desse texto. Antes da leitura, vamos orar ao Pai. Deus, mais uma vez na Tua presença, nós nos colocamos agradecidos por essa noite, agradecidos por cada família aqui representada, aqueles que nos visitam, aqueles que estão aqui pela primeira vez, os nossos membros e congregados. Nós agradecemos pela vida de cada um deles. Nesse instante, nós te pedimos a orientação do Teu Espírito Santo, para que seja Ele o condutor da minha fala, que Ele sopre sobre essas letras, pois sem o sopro de vida do Teu Espírito, essas letras são mortas. Mas com Teu sopro elas se tornam vida em nossa vida. Portanto, mais uma vez, alimenta o meu coração, Pai, para que eu possa ser apenas canal nessa noite. Para tanto, esconde-me atrás da Tua cruz, para que os meus defeitos, as minhas limitações, não sejam empecilho para a ação do Teu Espírito Santo na vida dos meus irmãos e na minha própria vida. Mas nos ajuda a entender a Tua voz nesse instante e a extrair para a nossa existência aquilo que é de mais precioso da Tua palavra. Por Cristo Jesus assim oramos. Amém. Lucas capítulo 12, versos 13 a 21, diz assim a palavra. Alguém dentre a multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós? E disse ao povo: Cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Então lhes propôs uma parábola dizendo: O campo de um homem rico havia produzido com fartura. E ele pensava consigo mesmo: Que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: Vou fazer isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: Armazenaste muitos bens para vários anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse: Insensato, esta noite te pedirão a tua vida, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. De que se compõe a existência? Qual a razão do existir humano? Jesus diz aqui que a vida do homem não consiste na quantidade de coisas que ele possui. Jesus diz aqui não é os bens que nós possuímos que nos constitui. Esse texto, ele sozinho, ele não define completamente em que consiste a vida humana. Mas ele deixa muito claro o que não é essencial para a existência humana, ou o que não define completamente a existência humana. E a parábola que Jesus conta aqui para ilustrar aos seus discípulos é uma metáfora, é uma forma de ensinar aos seus discípulos o que é que define, ou pelo menos um ponto de interrogação em relação ao que consiste verdadeiramente a importância da existência humana. Aqui Jesus está fazendo uma exortação a alguns que estavam lhe ouvindo. Como vimos no texto, dentro da multidão havia dois irmãos que estavam em litígio sobre uma herança, e um pede para que Jesus interfira nisso, para que aquele seu irmão não fique com tudo, mas que reparta aquela herança. E Jesus então vai usar essa parábola para mostrar que a riqueza, o ter as coisas, não é o essencial. E Jesus vai falar sobre isso depois para os seus discípulos, de acordo com aquele texto que nós lemos no início do culto.
aquele rapaz, aquele homem que estava ali na multidão, ele estava buscando a solução do seu conflito familiar que envolvia riqueza. E Jesus então mostra que aquele conflito familiar que envolvia riqueza não era a coisa mais importante. De modo que Jesus, nessa parábola, ele fala sobre prioridades, ele fala sobre foco, ele fala sobre tempo e ele fala sobre visão de mundo. Com relação à visão de mundo, para aquele homem, a parábola, ou melhor, para o homem da parábola, o mundo girava em torno de si mesmo. Nós vimos no texto que ele fala para si, das suas vitórias, dos seus ganhos, da sua riqueza. Todas as coisas tinham a ver consigo, com o seu bem-estar. Não há aqui espaço para outro. Me parece que ele era até uma pessoa solitária, porque não fala sobre filhos, não fala sobre esposa, não fala sobre pais. Ele fala sobre ele. Acumulei e agora eu posso viver muitos e muitos anos apenas no bem bom. Aqui não há espaço nem para Deus, como se pode ver nos versos 17 e 19. Ele diz, ele pensava consigo mesmo, que farei, pois não tenho onde guardar o que colhi. Ele já era rico e ainda conseguiu mais. Então vou fazer isso, derrubarei meus celeiros, edificarei outros celeiros. Neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo, armazenaste muitos bens para vários anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. E o mundo que pegue fogo. O importante é o que você construiu para você. Essa era a visão de mundo. Circundado apenas olhando para o seu umbigo. Jesus vai falar sobre prioridade. A prioridade daquele homem era acumular. O texto diz que ele já era rico. No verso 16 diz, um homem rico, ele já era rico. Mas no ano anterior ao que está acontecendo aqui nesse texto, ele plantou mais para colher mais. E agora ele estava colhendo o que plantou. Não há problema nenhum de que a gente plante para colher mais, não há problema nenhum de que a gente avance, porque a gente cresça, não há problema nenhum nisso. A questão é o foco. E o que Jesus estava colocando aqui é que a prioridade daquele homem era apenas crescer, porque o seu foco era ele mesmo, era a sua visão de mundo. Qual é a sua visão de mundo? Qual é o seu foco? Você está crescendo para quê? Para você mesmo? Jesus está chamando a atenção para isso. Ele já tinha celeiros. Ele já era rico, tinha celeiros. Se era rico e tinha celeiros, o que ele tinha já era o suficiente. Mas ele queria celeiros maiores, para guardar mais, acumular mais, e ele desfrutar sozinho com tudo aquilo que ele acumulou. Ele tinha o foco em si mesmo. A sua prioridade era acumular com foco em si mesmo. E o foco era esse, descanso. Investiu seu tempo em ganhar e acumular na esperança de viver muitos anos em descanso e no desfrute. Come, bebe, regala-te. E sabe uma coisa que a gente percebe na vida de pessoas hoje, que vivem mais ou menos assim. Focado em crescer, em ganhar, em acumular. Sempre olhando para o amanhã, visualizando uma velhice mais tranquila, uma velhice com mais folga financeira, vontade de viajar e tudo mais. Mas sabe o que é interessante? Que essas pessoas acabam desperdiçando o que eles têm de melhor, o seu aqui e o seu agora. Eles desperdiçam a plenitude do viver, o hoje, pensando no amanhã, que é totalmente incerto.
Há um filme muito interessante que fala sobre isso, lógico que deve ter outros. Mas o que me marcou bastante no final da minha juventude é um filme chamado Clique. É a história de um rapaz que, envolvido no seu trabalho, tinha 2 crianças, casado, e ele nunca tinha tempo para os seus filhos. Porque era o trabalho, até que ele estava tão cansado que chegou numa loja de departamento e dormiu. E eu estou dando todo esse spoiler porque é um filme já antigo, eu acredito que a grande maioria já deve ter assistido pelo menos uma vez, porque já passou várias vezes na Globo, por exemplo. E ele então, naquele sono, ele se relaciona com uma pessoa que se chama Morte, que lhe dá um controle. Tipo um controle de televisão. E ali ele só pode avançar ou pausar. Ele não pode retroceder. E ele acha aquilo muito legal e ele começa a avançar. E ele começa a avançar estágios. Tudo muito rápido. E ele vai perdendo o sabor do aqui e do agora. E chega um momento em que aquelas crianças agora adultas, e ele não vivenciou o momento, porque ele adiantou no seu controle. E, bem, o final não vou contar, mas vale a pena assistir. Há pessoas que estão assim, usando o seu controle para adiantar, e comete um erro grosseiro e grande. Ainda hoje há pessoas assim. Deixam de viver momentos preciosos e únicos pensando em viver aquele prazer do amanhã. Só que amanhã já é outro dia. E tudo muda. Tudo muda. Tudo muda dentro de meia hora. Eu acho que o vírus mostrou pra gente isso. Tem 1 ano que nós estamos nesse perrengue. Em um dia nós estávamos tudo bem, sonhando no amanhã, fazendo o nosso trabalho. Ao final do dia ligamos a televisão e veio uma reportagem, um vírus letal, um vírus extremamente contagioso, apareceu lá na China e veio alguém da Europa e trouxe ele para cá, para o mundo ocidental e depois de 2 dias, a vida virou de ponta cabeça. Uma notícia. Um pequeno vírus. E tudo mudou. E muitas pessoas que tinham planos para casar, festa de casamento. Eu tenho um filho que até hoje não conseguiu fazer a sua festa. Pessoas perderam o seu trabalho, pessoas perderam as suas empresas. É certo que muita gente ganhou. Muita gente não. Mas aquele grupo que sempre ganhou com tudo isso. É certo que outras pessoas se reinventaram e descobriram talentos e conseguiram avançar. Mas a grande verdade é que tudo aquilo que nós estávamos vivendo lá no mês de março, no início de março de 2020, quando terminou o mês de fevereiro, ninguém imaginava que hoje nós estaríamos nessa situação. Tudo mudou. Tudo mudou. Amanhã, seu filho não será mais uma criança. Amanhã, talvez a sua saúde não permita que você coma aquela pizza. Amanhã, talvez quem você ama não estará mais ao alcance do seu abraço. Amanhã, talvez você não estará mais aqui. Amanhã, talvez não dê tempo para fazer o bem que você queria tanto fazer, que você imaginou fazer, que você pensou em fazer, mas o tempo passou. Talvez você não tenha a oportunidade de perdoar alguém que pediu perdão. Talvez você não tenha mais a oportunidade de pedir perdão, mesmo que você tenha reconhecido o seu erro. Amanhã tudo pode estar diferente e nunca mais ser como foi antes. Foi isso que Jesus apontou para os seus ouvintes ao terminar a parábola no verso 20. Na sua parábola ele diz assim: mas Deus lhe disse, insensato, esta noite te pedirão a tua vida, e o que tens preparado,
para quem será? Toda essa riqueza que você preparou vai ficar para quem? Essa noite pedirão a tua vida. Não vai ter amanhã. Não vai ter aposentadoria. Não vai ter esse dia de folga. Não vai ter esse dia para comer, para beber, para gastar o que acumulou. Porque essa noite pedirão a tua alma. O tempo acabou. A tua existência foi focada numa prioridade. E você pegou todo o seu tempo e investiu nisso. E o tempo acabou. E agora tudo isso que você fez, para quem vai ser? Jesus deixou claro que aquilo que os seus discípulos pensavam, ou seus ouvintes também, pensavam lhe conceder segurança, não passava de condições passageiras. E isso até hoje. Tudo aquilo que nos parece trazer segurança são apenas condições passageiras. Eu lembro que quando começou todo esse processo de privatizações, algumas pessoas que no passado fizeram um concurso pensando que estavam ali agora com a vida resolvida, as suas empresas foram privatizadas. E conheço pessoas que saíram do Banco do Brasil, e conheço pessoas que trabalharam no Bandep, pessoas que trabalhavam na Vale, pessoas que estão hoje trabalhando na Petrobras, vivendo sobre como que uma faca sobre o seu pescoço. Aquelas grandes certezas, elas já não são mais tão certas assim. Tudo aquilo que nos parece ser segurança para o amanhã são apenas condições passageiras. Assim como hoje, dinheiro, posição social, fama, sucesso, juventude. Há pessoas que acreditam que não vão envelhecer nunca e não se cuidam. Força física. Vi algumas reportagens de atletas que contraíram o Covid, escaparam, mas o corpo totalmente definhado. E toda aquela força física se foi por um pequeno vírus. Capacidade intelectual. Basta uma pancada mais forte na nossa cabeça e tudo aquilo que nós chamamos de inteligência pode ir de água abaixo. Talvez nem precise uma pancada, talvez um simples AVC e possa comprometer a nossa capacidade de linguagem, a nossa capacidade de locomoção, a nossa saúde. Tudo que está conectado com esta dimensão, irmãos, elas são condições passageiras. Eterno é aquilo que se conecta com a dimensão do divino. É tudo aquilo cuja prioridade, o foco e o tempo estão conectados com a nossa visão do reino de Deus. Tudo isso é eterno. É aquela ajuda que você nem lembra que deu a alguém. E quando falo ajuda, não é apenas uma ajuda financeira ou uma ajuda de uma cesta básica, mas muitas vezes a ajuda de um conselho, às vezes a ajuda de uma aula. Você é professor e deu aula para alguém. Recentemente vi a história aí de um rapaz que assistia às aulas pela janela e um professor o convidou a fazer parte daquela turma e ele ganhou uma bolsa e ele, estudando, conseguiu avançar na sua vida acadêmica. Essas coisas sim, elas nos marcam para a eternidade. A vida humana só faz sentido, só tem sentido quando nós nos conectamos com aquilo que é eterno. E isso se dá quando nós temos Jesus de Nazaré como o centro da nossa vida. E isso acontece quando nós o recebemos como nosso Salvador e Senhor. E quando é que isso deve acontecer? Segundo Hebreus, o momento certo para isso é hoje. Hebreus capítulo 3, verso 7 diz: olha, se hoje você ouvir a voz
do Espírito Santo. Não endureça o seu coração. Se você ouve o chamado, se você ouve o convite, se você entende que só em Jesus, só a conexão com Cristo nos leva a nos conectarmos com o que é eterno, não endureça o seu coração, não deixe para amanhã, porque o amanhã é incerto. O poder da decisão que nós temos é hoje. Hoje nós temos todo o poder de decisão, não temos com o amanhã. Não podemos decidir nada sobre o amanhã, porque o amanhã simplesmente não existe. Ele está sendo constituído hoje. Na decisão que eu tomo hoje, eu constituo o amanhã. Se hoje eu tomo a decisão de entregar a minha vida a Jesus, amanhã eu serei um servo de Jesus. Esse meu amanhã, ele é construído a partir do meu hoje. Se eu tomo uma decisão hoje, ele está constituindo o meu amanhã. Então, não existe tempo para se tomar uma decisão tão importante que nos leva para a eternidade. Porque a eternidade, ela começa aqui, ela começa hoje. A eternidade é a condição que temos de viver perto de Deus. E essa decisão nós tomamos hoje. Alguns tomaram ontem e hoje continuam desfrutando da bênção de estar vivendo essa eternidade. Porque quando essa dimensão aqui acaba, tudo continua. Aqueles que tomaram a decisão de caminhar com Jesus, continuam caminhando com Jesus na sua eternidade. E aqueles que tomaram a decisão de andar distante dele, continuarão a sua eternidade longe dele. Porque a decisão que nós tomamos sobre o amanhã é hoje. Percebe isso? Eu vou repetir. O nosso amanhã, ele é constituído pela decisão que nós tomamos hoje. Então, se hoje eu tomo a decisão de ter Jesus como meu Salvador, o meu Senhor, amanhã, se essa dimensão aqui se for, se amanhã eu não estiver mais aqui, eu estarei perto do Senhor, porque a decisão que eu tomei foi de caminhar junto com Ele. Mas se hoje eu tomo uma decisão de estar distante dele, de dizer, não, hoje não, e essa dimensão daqui acabar amanhã, amanhã eu estarei vivendo a decisão que eu tomei hoje, estar distante do Senhor. Então, não é Deus que manda ninguém para o inferno. Hoje parece ser uma palavra, ou parece ser mais um palavrão falar sobre inferno, né? Uma palavra que ninguém fala. Virou tabu, não pode falar de inferno. Mas foi Jesus que falou. Inferno não é uma coisa assim monstruosa como as pessoas falam, não. É uma coisa muito simples. Inferno é viver longe de Deus. Parece simples, né? É uma eternidade longe daquele que nos criou. É uma eternidade longe das provisões que só Ele dá. É a eternidade longe daquele que é dono de toda a cura. É a eternidade longe daquele que nos salva. É a eternidade longe daquele que a Bíblia diz que enxugará as nossas lágrimas, que nos dará consolo. Então, se estaremos vivendo uma eternidade longe desse, significa que estaremos vivendo uma vida angustiada, uma eternidade de angústia, uma eternidade adoecida, porque foi a decisão que nós tomamos. Então Deus não manda ninguém para o inferno. Ele faz um convite. Ele diz, vem filho. A festa está pronta. Vem filho. Eu sempre estava te esperando. Se você já ouviu falar da parábola do filho pródigo, é isso. Essa é a grande questão. Até quando você vai viver longe daquele que está te esperando com a festa pronta? Hoje é o dia. Hoje é o dia de você buscar o reino. E se essa for a sua vontade, tome essa decisão nesse momento. Porque essa decisão vai definir o seu amanhã. E o seu depois do amanhã, e o seu depois do amanhã, e o seu depois do amanhã. Mas não tome essa decisão por medo. Tome essa decisão por saber que esse é o melhor caminho. Porque assim, nunca mais você vai se desviar dele. E se um dia você se desviou, hoje é o dia de você voltar.
Hoje é o dia de você se conectar. Você não precisa estar num templo para fazer isso. Você só precisa estar conectado com aquele que te vê aonde você estiver. E eu quero convidar você a fazer isso nesse momento. Feche os seus olhos, se assim desejar, e diga para o Senhor com as suas palavras aquilo que você sente, o desejo que você tem. Isso significa entrega. Entrega o seu coração, a sua vida para Ele. Numa oração simples. Você não precisa de ninguém para te ensinar a fazer isso. É a tua voz, é o teu sentimento. É o que você quer fazer nesse momento. Que você diz para Deus com as suas palavras. Havia um fariseu e um publicano no templo. E um orou bonito, falando sobre a sua vida maravilhosa e tal. E o publicano simplesmente disse: tem misericórdia de mim, Senhor. E Jesus disse que foi aquele homem com aquela oração simples, aquele pecador que voltou para casa transformado, resgatado. É a sua oração simples que eu gostaria de convidar que você fizesse nesse momento. Eu quero orar por você se você fez essa oração, se você fez esse pedido. Pai, eu te agradeço por essa noite, pela tua palavra que chega para nós, pela certeza que temos, que ao decidirmos andar com o Senhor não solta a nossa mão. O Senhor nos acolhe, o Senhor nos ama. E eu te agradeço por esse amor incondicional. Apesar de sermos o que somos, pecadores como somos, o Senhor prometeu esquecer tudo e começar uma vida nova. E eu te peço sobre a bênção sobre a vida desse, que porventura nessa noite ou em algum outro momento tomou essa decisão ao ouvir a tua palavra nesse momento. Que a tua misericórdia seja sobre a vida dele, que ele sinta o calor do Espírito Santo, do perdão sobre a sua vida. Assim te oro, Pai amado, porque sei que o Senhor é presente em todos os lugares. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. E amém. E amém. E vamos mais uma vez lembrar desse convite que Jesus nos fez. Coloque sua vida no altar e busque primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, 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 oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, 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 oh, aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Queridos, estamos nos aproximando do encerramento do nosso encontro. Quero mais uma vez agradecer a você que esteve conosco, que esteve participando, colocando os seus pedidos aí, ou fazendo algum comentário. Muito bom saber que você está com a gente. De todos os nossos encontros, eu quero destacar mais uma vez o nosso culto de oração. Isso aí foi uma foto do nosso último encontro, né? Olha, a nossa sala estava linda, linda. Esses não são só esses não, tá? É porque eu sou muito ruim nessa parte de
de captação e tal, aí eu só consegui captar essa quantidade aí. Mas nós temos sempre mais de 20 pessoas se encontrando com a gente, e isso é muito gostoso. E na sexta-feira o nosso encontro terapêutico. Quem chegou depois pode voltar ao final daqui da transmissão, voltar e ver o que nós falamos que vai acontecer na sexta-feira, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida. Se você tomou uma decisão nessa noite e quiser compartilhar, compartilha já agora. Diz: eu tomei uma decisão ao lado de Jesus, ou me reconciliei, e procure uma igreja próximo de você. Se nessa pandemia eu prefiro que você não procure ainda, mas acompanhe. Se desejar continuar acompanhando conosco, acompanhe. Nós estaremos transmitindo os nossos cultos enquanto não for seguro estarmos aglomerados, tá certo? Então, quiser continuar com a gente, continue. E quando for seguro estarmos nos aglomerando, aí você sim pode escolher qualquer uma outra igreja, se assim desejar, mas que sirva ao Senhor. Tome essa decisão nessa noite. Que Deus nos abençoe e dê uma semana de muita paz. Deus, muito obrigado por essa noite, por tudo que o Senhor permitiu que aqui acontecesse. Que a tua misericórdia seja sobre a vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus assim oramos. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do seu Filho Jesus e a comunhão do seu Divino Espírito seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.